Foi pensado nesse método do FOR-PDI uma outra metodologia muito utilizada, que é a gestão de projetos, é o gerenciamento de projetos. Esses é um guia de gerenciamento de projetos, conhecido e consolidado mundialmente, que tem versões renovadas a cada ciclo de 2 anos, por vários órgãos. Muitas pessoas usam e contribuem para o processo de melhoria desse guia. Ou seja, esse é um guia que ele serve para qualquer tipo de gestão de projetos, não somente para esse, mas para qualquer tipo de projeto que se pense e que se necessite uma gerência estruturada e organizada que viabilize seu sucesso. Quando a gente fala de projetos, há algumas especificidades que transformam o que a gente faz em projeto. Ou seja, os esforços são temporários, o que nos difere de uma rotina, né? O esforço temporário tem um escopo, ou seja, tem um objetivo específico a ser atingido, e isso acontece de uma maneira que tem começo, meio e final. Quando a gente diz aqui de início e fim bem definidos. Ou seja, a gente trabalha com a ideia de projeto, que é algo que eu vou iniciar em algum momento, ele está inteirinho estruturado e planejado, e ele vai ter uma data de término, com um resultado específico a ser atingido. É isso que difere projeto das nossas ações cotidianas, que a gente faz sem ter início, meio e fim, que elas são contínuas. Então a ideia de projeto é que ela traz para nós essa lógica de construção com esforços específicos, em temas específicos, para atingir um objetivo específico. A partir disso, este guia separa o plano, né, em 5 fases, que ele pode ser trabalhado isso dentro até mesmo de todo o processo de planejamento. A iniciação, o planejamento, a execução daquela fase, o monitoramento e o encerramento e a execução do plano. Essas 5 fases, ela tem algumas especificidades. Por exemplo, quando a gente pensa ali na preparação, naquelas outras 3 fases que foram ditas, preparação, diagnóstico e planejamento, nós podemos utilizar essas 5 fases dentro de cada uma daquelas. Ou seja, pensando na preparação, eu consigo separar, para que eu obtenha uma preparação muito bem estruturada, essas 5 fases ali dentro da preparação. Então, aqui quando a gente pensa na iniciação, como é que eu vou definir e organizar o projeto? Garantir que haja uma iniciação do projeto de uma maneira ordenada, todo o projeto ou fase dentro dele tem que haver essa sinalização de que aquilo é o início daquela fase, com as suas especificidades, com as suas pequenas metas, vamos dizer, micrometas internas a serem atingidas. Vale pensar que talvez a gente possa olhar para a construção do plano em subpedaços. Então, para cada parte, eu vou trabalhar exatamente com essas 5 fases, com essas 5 questões dentro dela, para que a gente possa, a cada bloco de execução, atingir todos os objetivos necessários para a viabilização total do plano. Pode parecer meio confuso, mas é do macro que a gente acaba pensando o micro da construção de um plano. Então, essas 5 fases, elas podem ser consideradas como as menores fases, dentro de grandes fases de implementação. O segundo bloco é a parte de planejamento, ou seja, organizaremos todas as questões pertinentes ao planejar a cada uma daquelas ações. É possível verificar que, em cada bloco de planejamento, o tempo a ser gasto é de extrema importância para viabilizar a próxima fase, que é a fase da execução. A execução do plano, ela é tão boa quanto o seu processo de planejamento, dado que, ao planejar as ações, ao pensar em cada uma delas passo a passo, a execução ela se torna a leitura de uma receita de bolo. Ou seja, eu planejei vários itens, eu estipulei tempo, prazo, recursos envolvidos, pessoas que vão trabalhar com aquilo, metas a serem atingidas em cada uma dessas partes. Então, para a execução disso, é como se eu fosse seguir um roteiro para que
cada uma dos pedaços a serem executados já estejam bem detalhados e bem resumidos. Por isso que nós chamamos de plano de gerenciamento do projeto. Ou seja, é a criação de fato de um plano, de um roteiro, passo a passo, de como é que se vai fazer para realizar aquelas ações. A gente elabora uma estrutura analítica de projeto, existe até um site que a gente consegue construir essa estrutura analítica de projeto de uma maneira simples e fácil, online, que te ajuda a montar e organizar essas fases dos seus projetos. Isso contribui muito e é uma das bases estruturantes do processo de execução de um projeto. Define as atividades, sequencia essas atividades, elas podem acontecer paralelamente, elas podem acontecer intercaladas, uma depois da outra. Enfim, a sequência das atividades, elas são de extrema importância para que a dinamicidade da construção desse plano seja mais próximo da realidade que é a execução desse plano. Uma vez que esse sequenciamento, ele vai dar a dinâmica e a viabilidade das equipes de execução, como é que eles vão fazer o trabalho e a viabilização desses planos. É claro que na parte da execução, como nós falamos também lá no processo de planejamento, há um outro item que é, novamente, a estruturação da política de comunicação. Mais uma vez, vale lembrar que o sucesso ou o insucesso dos projetos está 80% atrelado nas questões da comunicação dentro dos projetos. Daí a necessidade de se pensar nisso no processo de planejamento e também a viabilização dele nos processos de execução desses planos. Então, pensamos o projeto, né, iniciamos essa elaboração, trabalhamos com o processo de planejamento dele, iniciamos a execução. Quando a gente inicia a execução, a gente tem que, ao mesmo tempo, monitorar o que vem acontecendo. Essa é uma grande e importante dica de que muitas vezes a gente trabalha com o processo começa a executar o nosso plano e coloca pontos de controle, pontos de monitoramento ao longo do processo e em períodos muito espaçados. Nesse caso, é importante que a gente trabalhe com o monitoramento do plano com períodos estreitos. É claro que vai depender muito das ações que são feitas. Vai monitorar uma obra, ela vai ter um tempo de monitoramento diferente. Você vai monitorar uma implantação de uma política de ação afirmativa, você também vai ter um outro tempo para ocorrer esse monitoramento. Mas é importante que o processo de monitoramento aconteça quanto mais próximo um ponto de controle do outro, para viabilizar a correção de rumos, a correção das trajetórias. Quando a gente pensa também nas questões do monitoramento para controlar o projeto, controlar as mudanças, controlar o cronograma e os custos e as fontes de receita. Muitas vezes, as organizações, elas têm foco no custo e nas fontes de receita. Um ponto de extrema importância é também controlar quais foram as mudanças. Ao longo do processo de planejamento, diferentes fatores e variáveis interferem no processo. Por isso que tem na nossa base metodológica uma metodologia chamada planejamento estratégico situacional. Ou seja, para cada situação, para cada análise conjuntural, pode ser que seja necessário a alteração daquele objetivo a ser atingido. E daí a necessidade de fazer o registro dessas mudanças. Muitas vezes a gente escuta que o planejado foi completamente diferente do realizado. Isso pode ser óbvio, porque o momento do planejamento, aquela conjuntura, aquela situação, ela trouxe para o desenho do plano algumas sinalizações. Pode haver uma mudança de conjuntura política, econômica, ou mesmo dentro da própria instituição. Daí a necessidade de se registrar quais foram as mudanças e por que elas aconteceram. Muitas vezes as mudanças acontecem e a comparação com o plano original sofre uma crítica. Mas se há o registro do porquê que essas mudanças aconteceram, ao comparar o que foi atingido e o que foi planejado, vai haver todo o sentido entre esses dois momentos em tempos diferentes. Daí a importância desse registro e quando se fala naquele outro pedaço do processo de planejamento, a importância do registro, daquilo que foram as soluções encontradas para problemas específicos, essa também pode ser
caracterizada como uma questão do controle das mudanças. A quinta e última fase da metodologia do PMBOK é o encerramento do plano, da execução do plano. Por que é importante esse item? Ele formaliza a aceitação do projeto, ou seja, o projeto se mostrou efetivo, cumpriu com as suas fases de execução e obteve o aceite da comunidade, ou seja, os resultados foram os esperados ou aqueles repactuados. A importância disso também é a formalização de que esse plano se encerra, dado que a característica de projeto é objetivos específicos, começo, meio e fim muito bem determinados. Então, o encerramento da execução vai mostrar e vai declarar de que aquela parte do projeto foi encerrada, de que aquele projeto foi encerrado. Na metodologia do PMBOK, eles dão até modelos específicos que, é claro, podem ser seguidos ou não, devido até por escolha da própria instituição, da formalidade da condução dentro de uma metodologia, mas existem formulários que você declara todas as fases e como foi feito e faz uma declaração de encerramento. É interessante, mas justamente para mostrar essa condução do projeto que teve seu começo, seu processamento e o encerramento do plano. Quando a gente olha para projetos como o PDI nas nossas universidades, que tem uma complexidade tamanha, é importante que o encerramento seja declarado e que ele tenha essa denominação, dado que os passos de acompanhamento do plano, eles são muito complexos. Se a gente pensar que os nossos planos de desenvolvimento institucional duram 5 anos e que ele foi definido em fases específicas, com ações específicas, é possível pensar que para cada fase, para cada bloco temático de construção do PDI, pode haver um encerramento desses episódios específicos, para que a comunidade também acompanhe que está havendo um avanço, que está havendo um acompanhamento desse processo e que vá também construindo e sedimentando que as ações que foram pactuadas, por exemplo, há 3 anos atrás, pensando num PDI de 5 anos, elas vêm acontecendo. Então, essa comunicação também em relação ao andamento do plano, ao andamento da execução do plano, é de extrema importância.